Desse jeito aqui, ó. É muito bom estar aqui, né? E para mim está sendo novidade, né? Porque desde quando eu me converti e estou frequentando a IBEG, eu nunca participei de uma semana de oração assim fisicamente. Eu participei da online, que nós fizemos o ano passado. E quando o pastor ontem me procurou, eu sempre responderei como eu sempre vou responder: eis-me aqui. Então eu fico muito feliz em chegar esses convites até mim, porque eu amo, gente, de verdade, falar do amor de Jesus. Eu acho que eu fiquei muito tempo falando das coisas do mundo. Então agora, todo o tempo que eu puder aproveitar para falar do que realmente importa, que é a salvação em Jesus Cristo, assim eu vou fazer. Bom, primeiramente, eu tenho uma pergunta. O que significa orar, né? Porque nós falamos em oração e vocês sabem que oração são duas palavras em conjunto: orar mais ação. E ela se torna oração. O que significa orar? Numa linguagem do dicionário, é dirigir oração ou súplicas religiosas a Deus. É proferir uma oração, é pedir com insistência e humildade, é implorar, rogar, suplicar pela misericórdia de Deus. Isso bem básico, imagina o contexto da grandeza de Deus como é, né? E aí eu fui também atrás da outra palavra, o que significa ação. É disposição para agir, é estar em constante atividade, é ser enérgico, é estar em movimento. E a junção dessas duas palavras, oração, é o que nós estamos fazendo aqui. Acabamos de fazer isso com a irmã Ana. Dirigimos súplicas a Deus, proferimos uma oração, pedimos com insistência, mas principalmente com humildade no coração. Deus é conhecedor, antes mesmo de pedirmos o que estamos dispostos a falar para Ele. E quando digo implorar, não é implorar como se Deus não ouvisse as nossas orações. É porque Deus não necessita de nada do que podemos oferecer a Ele. Só que nós dependemos de tudo que Ele tem a nos oferecer. É suplicar pela misericórdia de Deus. Pastor Joel começou dizendo: as misericórdias do Senhor se renovaram e mais esta manhã. Novas são a cada manhã, e elas são o motivo de nós ainda não termos sido consumidos pelos nossos próprios pecados. E aí a gente tem que agir, irmãos. Como é gostoso estar aqui em constante atividade, né? Parece que eu saí daqui há pouco tempo, e de fato foi. E estaremos aqui reunidos de novo a semana toda. Eu, se Deus assim permitir, quero estar aqui a semana toda. Sabe por quê? Eu tenho aprendido que quanto mais eu oro e mais eu estou na casa de Deus, menos eu sou influenciado pelo mundo. Porque, na verdade, qual que é a intenção de um bom cristão? Não é ser influenciado no ambiente, é levar uma influência positiva para o ambiente que se está. E com isso, eu peguei um texto base para trazer hoje, para a gente iniciar. Está lá em Mateus 6, para quem quiser acompanhar. Mateus 6, leremos dos versículos 5 a 13. É um texto conhecido dos irmãos, aonde Jesus Cristo nos ensina a orar. E eu, em casa hoje, preparando essa mensagem logo pela manhã, me peguei atentamente a cada um dos versículos. E gostei esses dias do que o pastor fez, que ele foi fazendo uma alusão entre coisas citadas no Velho Testamento que se repetiam no Novo Testamento, para confirmar mais uma vez a nossa pequenez e a grandeza do Senhor. E diz assim, lá em Mateus 6, no capítulo 5, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas,
para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nesse primeiro versículo, eu fui buscar um outro texto que diz muito mesmo isso. O texto está lá em Miqueias 3:4. Deus não ouvirá, irmãos, as nossas orações se estivermos pecando deliberadamente. Lá em Miqueias 3:4 está escrito assim, ó: então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então é como se Deus estivesse dizendo: e quando orares, não seja como os hipócritas. Eles não serão ouvidos. Continuando no texto base, Mateus, no versículo 6, vai dizer assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Secreto é intimidade com Deus. Oração é intimidade com Deus. E eu fui buscar no Salmos 27. Salmos 27, no versículo 8, onde o salmista Davi vai dizer assim, ó: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Intimidade. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Fui buscar uma referência, que nós devemos orar com a motivação correta. Está lá em Tiago 4:3. Em Tiago 4:3, Tiago vai dizer assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, muitas vezes, a gente acredita que por ficar repetindo aquela oração, uma hora Deus vai atender. De uma coisa eu sei, nós devemos orar insistentemente, mas pedindo para que seja feita a vontade de quem? De Deus. Como eu disse aqui na quarta-feira passada, será que nós de fato estamos preparados para a vontade de Deus? Continuando, no versículo 8, Mateus vai dizer assim, ó: não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lo pedirdes. O que eu acabei de dizer, Deus sabe mesmo, antes de eu falar para vocês o que está nesse coração. Ele sonda o nosso coração. E eu fui olhar que existem alguns requisitos para que uma boa oração seja feita. Ainda em Tiago, só que agora no capítulo 5, no versículo 16, Tiago vai dizer assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Num outro momento, numa reunião dos homens de segunda-feira, eu tratei de quando Paulo escreve aos Romanos, que ele fala que nós só fomos justificados pelo sacrifício de Jesus. Então, quando a gente olha a palavra justo, a oração de um justo, quem é considerado justo aos olhos de Deus? Todo aquele que reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e se entregou a ele. No versículo 9 do texto base, continuando: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ainda olhando para uns requisitos de oração,
Eu fui lá em João 15, no versículo 7. Olha o que diz em João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quando ele diz, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, é o nome que está acima de qualquer outro que existe, irmãos. É esse nome que a gente tem que clamar. Continuando, vem o versículo 10. E diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Na primeira carta que João escreve, 1 João 5, nos versículos 14 e 15, João vai dizer assim, ó: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmãos, que seja feita a vontade de Deus tem um peso muito grande. E eu descobri isso quando Paula passou pela cirurgia, recentemente. Quando eu cheguei naquele quarto, pensei que iria encontrar ela totalmente arrasada. De fato, ela estava. Só que quando ela olhou para mim, ela disse assim, ó: eu senti Deus a cada segundo aqui comigo. Eu senti Deus em cada detalhe, porque eu orei para que seja feita a vontade dEle, mesmo que me doa, porque a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. A gente nunca vai entender. É por isso que quando Paulo é elevado, a ele é dito para que não falasse nada, porque como Jesus mesmo disse, se não entende quando eu falo das coisas terrenas, quem dirá das coisas celestiais? E vem o versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lembro num culto que o pastor perguntou, quem hoje tomou café? Um monte de gente levantou a mão. Quem almoçou? Um monte de gente. Quem tomou um café da tarde? Quem jantou? Muitos não teriam levantado a mão logo na primeira pergunta. E coincidentemente para as outras também não. E nós, fomos abençoados ou não no dia de hoje? Eu tomei o meu café, eu almocei, tomei um café da tarde, ainda não jantei, mas eu sei que quando chegar em casa eu vou ter o pão nosso de cada dia. É por isso que a preocupação é algo desnecessário, porque a gente quer entender o amanhã, e o amanhã pertence a Deus, irmãos. Basta a cada dia o seu próprio mal. A preocupação é algo que nos rouba a alegria do hoje. A gente se preocupa às vezes tanto com o amanhã, que a gente esquece de viver um dia abençoado que o Senhor nos concedeu, o hoje. É por isso que é um dia de cada vez mesmo. E quando eu olho o pão nosso, de cada dia nos dá hoje, eu vou no salmista, no Salmo 145, outro requisito para uma boa oração, no versículo 18. Diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Que testemunho ontem do irmão Maurício. Como é gostoso ver a simplicidade do Maurício em falar da grandeza de Deus. Nós, homens, fomos abençoados e agraciados com a presença dele no nosso retiro. E eu jamais vou esquecer aquela frase que ele disse para nós: eu não estou a passeio, eu vim a trabalho. E eu trabalho aqui para Jesus. Isso é maravilhoso. Hoje, eu vim a trabalho. Nós viemos a trabalho porque somos servos de Deus. E servidão não é
ser cativo, é entender que nem o Filho de Deus veio para ser servido, ele veio para servir. Versículo 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, Deus promete responder às nossas orações. Se, como a Bengente ouviu até agora, se a gente entender e compreender os requisitos para que a nossa oração seja atendida. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, está escrito assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pastor Joel já pregou sobre isso. Como que a gente pede para Deus perdoar os nossos pecados se a gente não perdoa o irmão? Se a gente não perdoa quem nos magoou? Como que a gente quer ser atendido nos nossos pedidos se a gente não tem a humildade de reconhecer que nós também somos falhos e que poderemos cometer erros, e que não nos faz menos homens assumir e pedir o perdão? Eu descobri que quando eu peço perdão e o outro lado não aceita, eu fiz a minha parte e esse peso já não é mais meu. Não espere que o outro faça para você. Não crie expectativa no outro. Seja você mesmo a sua maior e principal fonte de expectativa. Porque o nosso socorro, como bem disse o pastor Joel, vem da onde? Do Senhor. E o trabalho no Senhor não é vão, como começamos a nossa reunião, né, Cleito? Por fim, o versículo 13, ele diz assim: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, se tem uma coisa que o inimigo faz, e nós brincamos aqui com o teatro do Márcio, é trabalhar. O que ele mais faz é trabalhar. É por isso que Pedro nos faz aquele apelo: estejam atentos, vigiem, pois o inimigo anda ao derredor, como um leão faminto, procurando a quem possa tragar, que a gente não seja presa fácil para ele. Ele não pode mais nos tocar, mas ele pode tocar nos arredores. E se nós tirarmos os olhos do alto e passarmos a olhar para baixo, a gente só vai enxergar as coisas do mundo. E o mundo jaz do maligno. Não tem nada de bom no mundo. É por isso que lá em Efésios 6:18, o autor diz que a gente deve orar sempre. Lá em Efésios 6:18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Por fim, eu gostaria de encerrar com um texto também de Mateus, devido a essa palavra que está em Efésios, e vigiando nisto com toda a perseverança. Devemos perseverar na oração. Lá em Mateus 7, dos versículos 7 a 11, Mateus vai dizer o seguinte sobre a perseverança na oração: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente encerrar? Espero que a palavra tenha vindo de encontro. Deus colocou no meu coração essa mensagem. Sendo eu aqui na frente, foi até rápido, né? Ontem se coloca eu, né? O pastor falou, eu gostei da ideia, pastor, que o senhor falou assim, a gente ora até às 9, às 10, você viu que foi só o único que gritou amém, foi eu, né? Gritei amém. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, querido Deus, Pai de amor, Deus de misericórdia. Mais uma vez nos achegamos a Ti através da oração para clamar e bendizer o Teu santo nome. Agradecendo ao Senhor esta rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, orando, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pois sabemos que o Senhor ouvirá as nossas orações e responder-nos-á de acordo com a Sua vontade, que é perfeita e soberana e agradável para a nossa vida. Abençoe, Senhor, cada um dos irmãos aqui presentes, bem como aqueles que estão nos acompanhando via transmissão no YouTube. Abençoe esta semana que estamos pretendendo orarmos uns pelos outros. Que os nossos pedidos cheguem com cheiro agradável às suas narinas, ó Deus. E que o Senhor sempre nos atenda, não de acordo com o que a gente deseja, mas de acordo com o que o Senhor sabe que a gente precisa. Oramos agradecendo sempre, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, Douglas.